Para quem é novo, nós estamos fazendo uma série de mensagens que a gente intitulou de #1. Hashtag porque a gente usa o mídia social, né? #1, que fala da única coisa que Jesus ensinou, que é o amor. Jesus ensinou nada mais além do amor. A única coisa que ele ensinou. Tudo que ele falou foi em volta desse amor. Então, a gente intitulou essa série de #1. Então, tudo que a gente vem postando está com isso. E a gente começou essa série porque nós entendemos que havia um problema na nossa sociedade, que rolou uma inversão de valores. Fazendo uma pequena recapitulação para você entender o contexto. Rolou uma inversão de valores, onde a igreja tomou o lugar do reino de Deus, virou o reino da igreja, o reino do homem. E aí, nessa que virou o reino do homem, os discípulos ficaram perdidos, a maioria das pessoas passaram a ser manipuladas, e a única solução para isso era a gente voltar ao básico. Não adianta a gente tentar corrigir aquilo que já está completamente desvencilhado, tinha que começar tudo de novo. E aí, para começar tudo de novo, a gente focou na única coisa que Jesus ensinou, que foi o amor. A gente começou uma série de mensagens, tem 5 partes. A primeira parte foi quando nós falamos do maior mandamento de todos, em Marcos capítulo 12, quando o mestre da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento, e ele respondeu que era amar a Deus e amar as pessoas. Na segunda mensagem a gente falou, se eu não me engano, do amor que cumpre a lei, que ninguém vai falar para você assim, você vai preso porque você amou demais. Então a gente tratou dessa, a gente leu Romanos 13, passamos por vários capítulos de Romanos, mas principalmente Romanos 13, e aí na terceira mensagem da série, nós falamos sobre 1 João, onde a gente fez até uma brincadeira com a igreja, né, da igreja Deus é Amor. Se eu soubesse que o cara ia plantar uma igreja com esse nome, eu tinha feito antes, que esse nome é show de bola, é bíblico, e aí a gente fez uma brincadeira, até cantar rap eu cantei. Esse nome é eterno. É eterno. Essa igreja é eterna, a nossa pode ter demais. E aí até cantar rap eu cantei, e aí hoje, na quarta mensagem, nós vamos intitular essa mensagem do amor maior que a morte. Então, se você gosta de anotar títulos, o amor maior que a morte. E como eu falei, a gente vai ler João 15, o contexto. A gente vem, por incrível que pareça, a gente está lendo bastante Bíblia. A gente leu o resumo do Evangelho inteiro, na primeira mensagem, depois a gente leu quase a carta de Romanos inteira, focamos no capítulo 13, nós falamos vários pedaços dela. Depois a gente leu o 1 João quase inteira, na terceira mensagem, e hoje a gente vai ler João 15, que é o ápice. João 15 é o centro, o ápice daquilo que Jesus quis ensinar. Então o contexto é João, como a gente falou na mensagem passada, um cara que era muito respeitado, discípulo direto de Jesus, o último a morrer, foi o que viveu durante mais tempo. Ele teve uma influência direta com a galera que plantou as primeiras igrejas, a diáspora, né, que a gente chama a galera que foi espalhada, foi plantando outras igrejas. João tinha uma certa influência com eles, que era como se ele fosse assim um cara. E a gente sabe disso porque no livro de Apocalipse ele começa a ler com 7 cartas para 7 igrejas em volta da região de Éfeso, que era onde João estava, onde João escreveu. Então ele tinha essa influência com essa galera. E aí, no evangelho dele, que também é diferente da maioria dos outros 3 evangelhos, né, é contado de uma história diferente, João ele fala muito sobre o amor. A gente ressaltou na última mensagem que João é o cara que mais fala de amor. Só da boca dele, nos evangelhos e na carta, saiu 57 vezes a palavra amor. E aí, hoje a gente vai ler esse trecho de João, capítulo 15. O que é capítulo 15? No capítulo 15 está rolando o maior discurso de Jesus. O discurso que a gente chama da Santa Ceia, ou a última ceia. Jesus já sabendo que ia ser crucificado, sabendo que ia morrer, ele ia ser entregue na cruz. Sabendo disso, ele convoca os discípulos para uma última janta. Então eu estava tentando comparar a tensão que existia naquela sala. Imagina que você sabe que seu pai tem uma doença terminal, e aí ele, de repente, querendo se retratar ou querendo te dar uma última instrução, ele te chama e fala, ó, eu quero te falar uma última coisa. Imagina como que essa tensão na sala, pô, a última coisa que meu pai quer me falar, deve ser importante. Então era essa tensão que estava rolando ali na sala. Começa no capítulo 13, que é o que nós vamos falar na próxima mensagem. Ali começa o discurso. E vai até o capítulo 16. Quando acaba esse discurso da Santa Ceia, eu digo para a galera que é o discurso mais longo que Jesus fez. Os teólogos dizem que é o Sermão da Montanha. Eu digo que esse é o mais longo. Por quê? Porque os caras botaram a comida na frente deles e Jesus falou assim, peraí, não vou comer não, deixa eu falar um negócio. Aí, 3 capítulos, pô, eu imagino o Pedro de Pedro assim, esfriava. Então, imagina,
o discurso mais longo, Jesus tratando ali de um assunto importantíssimo, começa no 13 e vai até o 16. Basicamente falando sobre o amor. No capítulo 15 ele começa a história da videira, né? Eu sou a verdadeira videira, um discurso famoso, eu sou a verdadeira videira, vocês são os galhos, permaneçam em mim, porque fora de mim vocês não podem fazer nada. Então esse capítulo 15, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte que ele fala da videira, que é um negócio que tem a ver com o antigo Israel, que eu não vou tratar muito hoje, e a última parte, que vai para o finalzinho do capítulo, onde ele vai entrar no 16 falando, ó, o bicho vai pegar para o lado de vocês. Se eu vou ser crucificado, imagina vocês. Ele está preparando os discípulos para o problema que vai vir. Basicamente é isso, na linguagem de hoje é como se ele falasse para ele assim, ó, deu ruim, agora não tem saída mais. Era o que Jesus estava tentando fazer. Só que no meio do capítulo 15, entre o princípio e o fim, ali no meio, ele trata do que a gente estava falando, que é o mandamento do amor. Ele reforça a mesma frase que ele fala no 13, no capítulo ele fala ali no 15. Então, nós vamos ler o versículo de 9 a 14, se eu não me engano. Abre no 9 aí, a gente vai de 9 a 13. Se tiver com seu iPhone, com seu iPad, com sua Bíblia, abre aí. Versículo 9 até o 13. Fala assim, ó. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu tenho dito essas coisas, ou essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Esse é o centro do discurso de Jesus. O amor. Se você tem seguido as nossas séries durante um tempo, você já sabia disso, porque Jesus, a última oportunidade dele, a oportunidade mais importante, vai falar de quê? Vai falar disso. Então nós vamos explorar ali versículo por versículo, para a gente entender um pouquinho mais da palavra dele. Começando ali pelo versículo 9. O que ele fala no versículo 9? A primeira frase, ele fala assim, ó, como o Pai me amou, assim eu os amei. Jesus estabelece aqui 2 coisas. A primeira é que ele amou primeiro. Não é lembra que na lei, a gente durante a série a gente aprendeu, na lei funciona assim, eu obedeço, portanto ele me ama. Na graça funciona, ele me ama, portanto eu obedeço. Inverte as coisas. Então, aqui Jesus estabelece, logo de primeiro, ele estabelece o seguinte: Deus amou primeiro, depois vocês amam. Então tudo que eu estou fazendo aqui, vem primeiro para vocês, depois vocês me amam de volta. A primeira coisa que ele estabelece ali. E a segunda, ele estabelece um padrão. Ele fala, como o Pai me amou, eu também os amei. Porque mais tarde ele vai mandar a gente amar da mesma maneira. Então ele fala, como o Pai me amou. Como que o Pai amou ele? Às vezes a gente começa a pensar, embola a nossa cabeça. O Pai amou Jesus com aquele amor incondicional. É um amor que não tem condição. Se eu pecar, ele me ama. Se eu não pecar, ele me ama também. Se eu for ruim, ele me ama. Se eu for santo, ele me ama. Esse é no jargão do cristão, a gente chama isso da palavra grega, que a gente não traduz, que a gente fala ágape, né? Que é o amor incondicional. Não há condição para esse amor. Não é algo que a gente fala assim, ó, se eu fizer isso, ele me ama. Não, ele ama, ponto final. Ponto final. Se eu coloquei aqui, se eu for branco, preto, amarelo, ou rico, ou pobre, ele me ama. Independente da minha condição, ele me ama. Se eu for, olha, isso aqui vai chocar as pessoas. Se eu for hétero, gay, bissexual, travesti, ele me ama. Pesado. Como ama os caras? Ama. Como você sabe? Porque eu sei que ele amou você. Eu sei que ele amou eu. Ah, mas você fazia isso aqui? Não, mas o pecado é o mesmo. Ele ama do mesmo jeito. Se eu for PT ou PSD, ele me ama. Mesmo sendo PT, ele me ama, cara. Se eu for Flamengo ou Vasco, tem minhas dúvidas quanto aos vascaínos. Não. Botafogo, eu realmente tenho minhas dúvidas quanto aos vascaínos. Mas ele ama. Ele ama. Deus ama independente. Você não precisa fazer nada. Não tem nada que você possa fazer para ele te amar mais. E não tem nada que você possa fazer para ele te amar menos.
não tem pisar na bola tão grande que ele fala assim, agora não te amo mais não, agora já era. Não acontece com Deus. Ele te ama. Ele ama tanto que ele até fala que ele não deseja a morte daquele que está contra ele. Ele não deseja, ele não quer que os caras vão para, ele não quer que os caras vão para a perdição. A gente vê as pessoas perdidas no mundo e às vezes a gente critica e fala, pô, cara, você não está vendo? Nós, como seres humanos, a gente julga e a gente tenta ajudar. Quando o cara não quer ser ajudado, a gente fala assim, pô, já tentei te ajudar. Você não quer ser ajudado, não vou te ajudar. Deus fala assim, você não quer ser ajudado, mas eu vou continuar aqui. Esse é o amor de Deus, incondicional. Ele ama e ponto final. Porque ele é amor. Lembra da mensagem passada? Deus é amor. Não é que Deus ama, ele é amor. Ele não tem como fazer outra coisa. Ele é amor. Ah, mas ele é justo? Ele é justo. Mas na justiça dele, ele ama. É difícil de entender, mas ele ama. O objetivo é porque a gente perdeu perspectiva. A gente acha que o amor de Deus é o carro zero. A gente acha que o amor de Deus é a casa grande. A gente acha que o amor de Deus é a quantidade de roupa, ou a marca da roupa que a gente veste. A gente está igual ao judeu hoje em dia, a gente está igual ao judeu de antigamente, que a gente pensa que o sinal da bênção de Deus é prosperidade financeira. Tem nada a ver, cara. Ele ama. E é interessante quando você conversa com pessoas que viveram outras realidades, em países muito piores que o Brasil, que o desafio que eles vão fazer para você é o seguinte: eu quero ver você pregar esse evangelho que você prega aí lá na África. Esse evangelho que você prega aí não funciona não. Então nós precisamos entender que a gente... Pô, como seria bom se a gente entendesse esse evangelho, esse amor, sem precisar passar aquilo? Seria muito melhor. Entendeu? Versículo 9, ainda no versículo 9 ele fala assim, ó, permaneçam em meu amor. Como o Pai me ama, no próximo ele fala assim, permaneçam em meu amor. O que é esse permaneçam aí que está na sua Bíblia? Ele quer dizer o seguinte, viva no meu amor. Tudo que você fizer tem que ser em volta do meu amor. Habite no meu amor. Viva nele. Não pense em outra coisa, é só nele. E aí ele me vem à memória um outro versículo que está em Romanos, no capítulo 8. Se você tiver Bíblia, você pode abrir também. Mas eu vou ler aqui para você. No Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, é um verso bem famoso. Ele fala assim, ó. Paulo diz o seguinte, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a dimensão da palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha o tamanho do amor de Deus. O filho dele. Às vezes a gente chora porque algo está acontecendo com a gente, né? A gente é individualista, ou alguém que é próximo de nós. Ele entregou o filho dele. Olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará com ele também, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí olha só aqui, ó, falando da dimensão do amor dele, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem vai? Tribulação, problema, divórcio, saúde, falta, necessidade. Quem vai? Não tem como. O amor, você não tem como se separar do amor dele. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você conhece isso daí, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Isso significa o quê? Que nada me abala. Às vezes a gente pensa que o crente é super-herói, né? Que o cristão é super-herói. Não é isso. A gente não vai ignorar que os problemas existem. Não, de maneira nenhuma. Mas nós temos que ter essa certeza de que, de fato, nada vai nos abalar. Porque esse amor, a gente não consegue se separar desse amor. Tem problema? Tem. Tem tribulação? Tem. Tem dificuldade? Óbvio que tem. Tanto que Jesus nos avisou, lá no capítulo 16 de João, ali um pouquinho para frente, que ia ter problema.
Lembra que eu falei para vocês no começo da mensagem? Jesus está fazendo um discurso e ele fala para eles, vai dar ruim. Vai ter problema. Mas a gente tem essa certeza que o amor dele não se separa. A gente tem que sempre lembrar, estou com um problema, estou com uma dificuldade, mas eu sei que a sombra dele é o meu refúgio. Nós que somos cristãos, a gente não lembra desses versículos. Os salmos não são o livro que a gente vai sempre na hora da dificuldade. Ele é o meu refúgio. É a mão direita dele que me sustenta. Ele é a luz dos meus caminhos. Ele me guarda. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Essas são verdades que a gente tem que repetir para nós mesmos, para ver se entra. Porque às vezes quando acontece conosco, a gente sai dessa verdade, a gente esquece. É muito bonito a gente falar para os outros, ser crente para os outros. Mas para nós, quando acontece conosco, a gente não consegue ficar nessa verdade. Essa é a hora da gente aplicar para nós. Falar assim, não, ele é meu pastor. Ele me guia por pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. É para andar de cabeça erguida, é para andar metido, literalmente. Não, aqui não. Aqui comigo não. Diabo, comigo não. Aqui é outra pegada, você vai brincar lá fora. Está entendendo como é que funciona? Porque nós temos essa confiança. Se não, é melhor a gente rasgar a Bíblia e falar, eu vou acreditar nisso aqui não. Vou ler livro de autoajuda que é melhor para mim. Se a gente não crê nas verdades, é melhor ler livro de autoajuda, que é muito mais fácil de entender. Entendeu? Nós precisamos sempre lembrar dessas verdades, que Ele nunca nos abandona. Que Ele, como a gente falou aqui no momento que a gente estava orando, quando a gente pensa que não tem jeito, Ele dá um jeito. Melhor, quando a gente pensa que não tem jeito, Ele é o jeito. Não é que Ele dá um jeito, Ele é o jeito. A gente não precisa ficar preocupado. E aí, para a gente continuar no versículo 10. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço os mandamentos do Pai, permaneço no amor dele. Quando a gente lê, olha o interessante, às vezes a gente lê em português e a gente perde o sentido da frase. Não estou dizendo que ninguém aqui precisa aprender grego, mas é sempre bom a gente dar uma pesquisada, porque a gente perde o sentido da frase quando a gente tenta traduzir as coisas. Nessa frase aí tem um se que destrói o sentido dessa frase. Ele fala, se vocês obedecerem, vocês permanecerão no amor do Pai. Mas eu acabei de falar para vocês que o amor de Deus é incondicional. Se é incondicional, não pode ter sim. Adjunto adverbial condicional. Se você não aprender nada de Bíblia hoje, você já aprendeu gramática. Isso é um adjunto adverbial condicional. Eu também não sabia não, então eu tive que procurar essa semana para ver se eu entendi o que era assim. Mas não tem espaço nessa frase. Se o amor é incondicional, não pode ter adjunto adverbial de condição. Então, o que isso quer dizer, essa frase? Essa frase ela deveria ser escrita dessa maneira. Eu vou ler para você como essa frase deveria ser escrita em português. Eu não estou dizendo que fizeram errado, é porque os recursos que nós temos não tem como escrever. Agora, quando a gente traduz para a nossa língua falada, no dia a dia, ela deveria soar assim. Ao invés de soar, se vocês obedecerem nos mandamentos, permanecerão no meu amor, tinha que ser escrito assim. Vocês já vivem no amor do meu Pai, assim como eu já vivo no amor dele. Por isso, vocês obedecem os mandamentos dele, assim como eu obedeço os mandamentos dele. Essa é a frase. Vocês já estão no amor dele, assim como eu já estou no amor dele. Por isso, vocês obedecem. Porque Jesus obedeceu porque já estava no amor do Pai. E aí ele diz, no versículo 11 ainda, ele fala, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Coisa interessante também, tem um outro texto em Hebreus. Você vê que semana passada eu falei, quanto mais prático você quiser ser, mais bíblico você tem que ser. Eu estou tentando não falar muita coisa de Bíblia para não complicar a cabeça da galera, mas Bíblia é Bíblia. Quanto mais Bíblia você colocar, mais prático você vai ser. A gente falou, ele falou, para que a minha alegria esteja em vocês. Que alegria é essa? Que alegria é essa que Jesus está falando? Da onde que ele tirou esse contexto? Lá em Hebreus 12 tem um outro texto que fala assim, Hebreus 12, no versículo 2. Tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A alegria que lhe fora proposta, ou seja,
Jesus, como não foi criado, ele sempre existiu com o Pai. Lá na conversa deles, talvez, estou parafraseando aqui, talvez Deus falou assim: filho, agora, 2000 anos atrás mais ou menos, é a hora que o bicho vai pegar. Você vem acompanhando comigo aqui, já rolou tudo no Antigo Testamento, você já entendeu que daqui a algum tempo a gente vai dividir essa história nossa que a gente está contando para o povo de Israel, desde lá da época de Abraão, nós vamos dividir em livros, entendeu? Agora é a hora que vai dividir antes e depois. Você vai precisar descer. Essa foi a conversa, mais ou menos. Aí Jesus, se tivesse rolado uma conversa que Jesus não sabia o que o Pai estava falando, porque eles dois são o mesmo, mas supondo que Jesus não soubesse o que ele estava falando, era como se Jesus falasse para ele assim: tá, mas o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Pô, vou descer lá, vou sofrer, vou me desfazer, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é Filipenses 2. Eu vou me desfazer desse privilégio que eu tenho de ser Deus aqui no céu junto contigo. Vou me tornar homem, vou viver a vida como um homem. Vou ter que aguentar sem pecar esse povo ingrato que vai me pregar na cruz. Eu vou lá para amar eles vão me pregar na cruz. Eu vou ter que aguentar isso. Eu vou ganhar o quê com isso? Como se Jesus estivesse falando isso. Sabe o que Deus falou para ele? Você vai ganhar o Pedro. Vai ganhar o Wade. Vai ganhar o Marcelo. É isso aí que você vai ganhar. E Jesus falou para ele assim: demorou. Joga. Pode estourar o cabo do elevador, vou nem apertar o botão. Aí ele veio. Essa é a alegria proposta para ele. Se a alegria dele estiver em nós, a nossa alegria vai ser completa. Pô, mas tem recompensa nenhuma não financeira? Não. Na verdade, é bem provável que você vai perder tudo que você tem. É bem provável que você vai ter que gastar dinheiro. É bem provável que você vai ter que investir. É bem provável que você vai ter que dar dinheiro sem retorno. É bem provável que as pessoas vão cuspir na sua cara, vão te xingar, vão te pregar na cruz. Porque se o teu Senhor, que foi crucificado, falou que você ia passar, o que te faz crer que você é melhor que Ele? O que te faz crer que eu sou melhor que Ele? É bem provável que vai acontecer. Mas é essa alegria. Porque lá no céu, aí vai rolar a festa de novo. Aí a gente vai chegar, vai encontrar com Jesus, vamos lá pro céu. Quando chegar lá no céu, imagina a conversa. Cara, pô, eu tinha aquela alegria dentro de mim, cara. Aquela alegria que você desceu do elevador, que cortou o cabo, que o Pedro contou aquela história toda torta da igreja que ele ia lá. Rapaz, aquela alegria entrou no meu coração e eu preguei com outras pessoas. Alô, o cara lá! O cara tá lá do outro lado da festa, ele tá tocando a música, você vai lá no baile e tal. E aí, cara, como é que você chegou aí? Rapaz, você não vai acreditar. Um amigo seu falou que você tinha pregado pra ele veio e pregou pra mim, cara. Olha lá, que doideira. Imagina no céu como é que vai ser. Imagina eu, olha só, eu gosto de pensar nisso, que eu fico viajando na maneira. Por quê? Porque eu rodei o mundo, cara. Eu fui lá na Nova Zelândia, depois fui pra Austrália, depois voltei. Eu tô espalhado por qualquer lugar. Imagina no céu, que é muito maior que a Terra. De repente, pô, não tem como pegar o avião, depois vou fazer aquele estalinho, eu tô viajando na maionese aqui. Vou dar aquele estalo, pô, vou daqui pra lá. Eu transportei matriz, cheguei lá. Pô, tinha um cara que tava lá na Nova Zelândia falando outra língua, agora todo mundo fala a mesma língua. Não é português, não é inglês, não é nada. Pô, e aí, cara, o que você tá fazendo aí, rapaz? Você pregou aquele dia lá na rua e tal, papá. Cheguei aqui, cara, olha só que doideira. Depois você pregou, virou outro cara, pregou mais, eu nem fui na igreja. Semana passada teve um cara que reuniu com a gente lá e falou, pô, fui na igreja 2 vezes, não senti nada. Aí mas veio um cara na terceira, aí na terceira ele sentiu. Olha só que louco. Aí Deus falou assim, não, tem um pouquinho de cada um. Tem um pouquinho de cada um de vocês aí. Essa é a alegria. Como você pode ver, eu me empolgo mesmo. Eu acho que eu sinto essa alegria. E aí eu vou pular para o versículo 13, depois eu vou voltar para o 12. A gente veio do 9 ao 11, vou pular para o 13, depois eu vou voltar para o 12, para a gente fechar, beleza? O versículo 13 ele diz o seguinte, eu vou contar uma história para ilustrar esse versículo. O versículo 13 diz o seguinte, não tem maior amor do que aquele, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor por aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu quero te contar uma história para você tentar entender, porque às vezes a gente lê, pô, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu vou te contar essa história e você já a gente vai louvar mais um pouquinho, a gente poder liberar a galera. Nosso objetivo é sempre acabar na hora, meio-dia e meia então a gente está acabando, mas eu quero te contar essa história para você poder entender. E só para você se facilitar o entendimento, eu vou chamar os dois personagens dessa história de João e Maria, que são nomes comuns aqui no Brasil. João e Maria. É a história que vai relatar esse
versículo 13. Toda vez que eu conto essa história, eu vivo essa história, mas eu quero que você entenda que a história que eu vou contar é para o seu benefício, para você entender o que é esse amor maior de quem dá a vida pelos seus amigos. A história de João e Maria é a seguinte: os dois eram recém-casados, 2, 3 anos de casados. Eles moravam numa área rural, um pouco afastada da cidade. E eles se amavam. Os dois eram, assim, carne e unha, alma gêmea. Nossa, agora eu lembrei daquela música, carne e unha, alma gêmea. Olha só, tá gravando isso não. Então os caras eram carne e unha mesmo. Os caras, assim, eles se amavam muito mesmo. E eles moravam numa área rural, um pouco afastada, lá em Pinheiral, por exemplo. E nessa área lá que eles moravam, assim, não tinha muitos vizinhos, tinham poucos vizinhos. E eles estavam começando a vida, ainda não tinham filhos, mas eles se amavam demais, mas demais mesmo. E aí, numa dessas noites, João tinha um escritório em casa, que ele fazia os trabalhos dele em casa. A Maria ficou cansada e foi dormir. Falou: João, estou indo dormir, daqui a pouco você sobe e tal. E ele ficou trabalhando no escritório, comum, né? Muitos casais fazem isso, normalmente. Ele ficou trabalhando. E ele estava tão empolgado com o trabalho que ele não percebeu quando a casa dele, por alguma razão, começou a pegar fogo. A casa incendiou. Ninguém sabia o que aconteceu, se foi um vazamento de gás, que a casa incendiou. Quando ele percebeu, já estava tudo tomado, ele estava no escritório. A única coisa que ele viu é que tinha uma janela na frente dele e a casa estava desabando e tudo começou a desabar. E ele conseguiu, de uma maneira miraculosa, pular para fora da janela que era atrás da casa. Enquanto isso, a casa em chamas, pegando fogo. Ele nem lembrou de quem estava lá em cima. Os vizinhos viram fogo, começaram a ligar para a polícia, ligar para o bombeiro. Todo mundo ligou, o bombeiro chegou muito rápido. E o bombeiro desesperado, ninguém tinha saído da casa ainda, porque a janela era atrás da casa. E o bombeiro tirou a mangueira, tentaram apagar fogo, mas o fogo não apagava, já tinha tomado a casa tinha 3 andares, era uma casa bonita. E no meio dessa confusão, todos os vizinhos começaram a procurar cadê eles, onde eles estão. E aí, de repente, alguém avista o João, conseguiu dar a volta na casa. Quando eles avistam o João, a polícia chegou e os bombeiros estavam tentando ainda apagar o fogo, jogando água, mas a água não apagava. E os bombeiros iam e entravam, viam que não tinha condição de entrar. Quando o João deu a volta, a polícia chegou e acolheu ele e começou a perguntar para ele se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa. E ele estava tentando recuperar a respiração dele por causa da fumaça, por causa daquele alvoroço todo. Quando ele consegue se recuperar, o bombeiro pergunta para ele: você está bem? Antes dele responder, ele percebe que a Maria não está do lado dele. Ele percebe que está faltando alguma coisa. Ele começa a olhar desesperado em volta dele, ao lado dele, e ele não encontra a Maria. E ele percebe que os bombeiros não resgataram a Maria. Ele pergunta: cadê a Maria? Cadê a Maria? E eles falam: quem é a Maria? Maria é minha esposa, ela não está aqui, cadê ela? E aí os bombeiros falam: a gente não encontrou ninguém. E aí ele olha para a casa devia estar a uns 100 metros de distância, ele olha para a casa e ele vê que os bombeiros estão saindo da porta. Eles não estão entrando mais. E os bombeiros que estão do lado de fora estão gritando: sai, 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 porque a casa vai desabar. E nessa que eles estão gritando, João fica desesperado, porque ele não vê que ninguém está saindo com a Maria. Saíram 3, 4 bombeiros e eles falaram: acabou. E a casa estava prestes a desabar. João, num desespero, respira, passa a mão no jaleco, corre para dentro da porta, contra a vontade da polícia, porque a polícia não queria deixar ele entrar. E ele vai tentar resgatar Maria. Quando ele entra no primeiro andar, ele percebe que já está tudo destruído, está tudo tomado, e ele procura pela cozinha, procura pelo escritório, procura pelos quartos, e ele não acha Maria, e ele sobe correndo para o segundo andar, e ele fala: deve estar no segundo andar, ela deve ter ouvido o incêndio. E ele procura no banheiro, procura no quarto, que era para ser das crianças, que eles ainda não tinham filhos, e nada de encontrar Maria. No desespero ele fala: só pode estar no terceiro andar, talvez ela tenha desmaiado, talvez por causa da fumaça, às vezes a gente sufoca, talvez ela desmaiou, ela deve estar no quarto. Ele sobe a escada do terceiro andar. Quando ele termina de subir a escada quebra, metade do andar desaba, e ele percebeu ali que ali era o fim. A única coisa que ele não tinha conferido ainda era o quarto. Ele vê que a porta estava fechada, ele corre para o quarto. Quando ele chega no quarto, a surpresa dele, Maria estava deitada na cama. E ela tinha desmaiado por causa da fumaça. E aí ele fecha a porta, respira fundo, se aproxima da cama, acorda Maria com alguns tapinhas leves, e quando ela acorda, ela meio que assusta, porque ela vê ele num jaleco, com aquele capacete todo mal colocado, ela não entende o que está acontecendo, ela olha em volta, e ela vê que na porta, a porta está meio incandescente, tem fogo saindo da porta, tem fumaça saindo da porta, ela não consegue entender, não sabe se está sonhando. Quando ela começa a se perguntar, João respira fundo e tenta, da melhor maneira possível, dar um sorriso para ela. E ele
fala para ela que ama ela. Fala: Maria, eu te amo. E ela, sem entender, quando ela cai nisso, isso tudo acontecendo em poucos segundos, ela percebe que a casa está em fogo. E aí João levanta, dá um abraço nela e fala para ela: eu só quero que você saiba que eu te amo. Mais nada. E ela percebeu que estava no incêndio, talvez João já estivesse delirando, e ela resolve sair correndo pela porta. Ela vai sair correndo. Quando ela ameaça ir para a porta, João passa a mão no braço dela e segura ela e fala: não adianta correr por ali, porque já desabou a escada, já era, nós provavelmente vamos morrer. E aí ele abraça ela por uma última vez e num movimento involuntário ele tira o jaleco, põe o jaleco sobre ela, e nisso que ele põe o jaleco sobre ela, a porta estoura, a labareda entra dentro do quarto e ele começa a sentir que o fogo está pegando nas pernas, ele sente o fogo pegando na sola do sapato dele, começa a sentir o fogo pegando nas costas, e ele abraça a Maria e fala para ela o seguinte: o que eu estou prestes a fazer você não vai gostar, mas eu vou fazer porque eu te amo. E ela fica sem entender, olha para ele, e nisso que ela olha para ele, ele pega ela no ombro e sai correndo em direção à janela que tinha no quarto, que já tinha quebrado, e num susto ele pula pela janela do terceiro andar, e no alto, de alguma maneira milagrosa, ele consegue se virar, e ele fica por baixo da Maria como se fosse um colchão, segurando ela para que ela não voasse, e ele aterriza nas costas dele com ela em cima. Nessa aterrissagem, os bombeiros assustaram, todo mundo chegou em cima, resgataram Maria desesperada, e aí eles constatam que Maria sobreviveu, sem machucado nenhum, mas João faleceu na queda. É uma história triste, mas essa história serve para te ilustrar. Nesse incêndio, Maria representa eu e você. Eu e você estávamos naquela casa, eu e você estávamos perdidos, eu e você estávamos no incêndio sem saída, eu e você estávamos mortos nos nossos pecados, eu e você não tínhamos esperança, eu e você olhávamos para a porta e sabíamos que não tinha jeito. Mas aí Jesus tira o jaleco, aperta bem forte, se faz de colchão para nós. Ele fala: você não vai gostar, mas eu vou fazer porque eu te amo. João representa Jesus, Maria representa nós. Esse é o amor dele. Esse é o amor dele. É esse amor que eu quero que você entenda. É esse amor que nós precisamos pregar. É esse amor que nós precisamos viver. Esse amor não se preocupa com materialismo, cara. Esse amor não se preocupa com o que você tem. Esse amor não se preocupa com as diferenças sociais, com a diferença de raça. Esse amor não se preocupa se a pessoa é viciada, se ela não é, se ela é drogada, se ela não é, se ela é bêbada, se ela não é. Esse amor não se preocupa. É esse amor. Glória a Deus. Então que hoje seja um dia que Deus ministre no seu coração, enquanto a gente se prepara para acabar essa série sobre amor. O nosso objetivo não é pregar uma mensagem bonitinha no domingo, não. É pregar uma mensagem que na segunda-feira você possa usar. Para que as pessoas que estão lá desesperadas, em meio a incêndios, para que você possa ser esse João, para resgatar eles. Nós vamos passar mais um pequeno tempo para que Deus ministre no seu coração também esse amor, para que você entenda esse amor, para que a gente entenda que a gente não precisa apelar para ninguém. A gente não precisa fazer apelo para ninguém aceitar Jesus, porque ninguém pode aceitar Jesus, é Jesus que aceita a gente. Então, que Deus ministre no seu coração através dessa música que foi escolhida, com essa intenção, para que, se você quiser se colocar de pé, se você quiser cantar, expresse para Ele esse amor, que você agora entendeu. E aí a gente parte para os finais. Ele me ama, Ele me Normalmente toda mensagem tem uma pegadinha. Normalmente toda mensagem tem uma pegadinha. Toda parábola de Jesus, toda ministração de Jesus tem uma pegadinha. E eu deixei o versículo 12 por último,
para nós entendermos isso aí de verdade. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra, de louvar a Deus, de deixar Ele ministrar o nosso coração. E aí você talvez esteja pensando, pô, agora eu entendi. Agora eu entendi o que Jesus fez. Eu não tinha entendido ainda, agora eu entendi. Aí abre sua Bíblia aí no versículo 12 que você vai ver a pegadinha. A gente leu o 11 e depois leu o 13. No versículo 12 a pegadinha é o seguinte. Jesus fala assim, o meu mandamento é esse. Ame uns aos outros. Do jeito que o Pai me amou, do jeito que eu te amei. Essa é a pegadinha. Segunda-feira agora, vamos amar os próximos. Vamos cumprir o mandamento de Jesus. Vamos chegar lá no nosso trabalho e surpreender as pessoas com amor. Vamos deixar de julgar as pessoas e amar mais. Julgar menos e amar mais. Na nossa família, no nosso trabalho. Vamos amar incondicionalmente. Com tudo que pode nos custar. Essa é a pegadinha. Ah, não vou fazer não. Então desiste de ser cristão, cara. Vai seguir outra coisa. Ninguém vai... Nós não vamos te julgar, porque a gente vai continuar amando. Mas desiste, cara. Rasga esse livro que está na sua frente, joga no lixo. Se não for para fazer o que ele mandou, você vai fazer o quê? Vai meditar, pô. Vai alcançar um trem igual, sei lá o que você vai alcançar, mas não está funcionando. Porque se não for para pôr em prática, não é de verdade. Jesus não está preocupado com quanto da Bíblia você sabe, qual que é a sua definição de teologia. Ele não está preocupado com se você dá dízimo, se não dá, se dá oferta, se não dá. Não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com esse versículo aí 12. Vai e faz o que eu fiz. Jesus tinha moral para bater no peito e falar assim, esse negócio de faça o que eu falo, não faça o que eu faço. E Jesus não funciona, faz o que eu faço. Só isso. Você vai pegar aqui. Volta para o seu lado hoje e pensa assim. Versículo 12 é o que eu vou fazer agora. João 15, 12. Vou viver essa parada aí, de verdade. Garanto para você que sua vida vai ser transformada. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos.